tema da mensagem hoje é mudanças. Mudanças. Você concorda que na sua vida, até aqui, várias mudanças aconteceram? De vários tipos, várias mudanças aconteceram? Você concorda que muitas, hoje você até pode dizer que foram necessárias, mas lá atrás, quando você estava no processo, foi difícil? Tem ou não? Muitas também, né? Muitas. Nós temos vindo numa série de mensagens aqui na igreja que Deus tem nos dado, mostrando muito a beleza do relacionamento que nós podemos ter com o Senhor, né? E o efeito, o que causa, o impacto desse relacionamento, o que traz para nós. E eu queria que você abrisse no livro de Josué, porque é um ponto de grande mudança. Nós sabemos que esse é o momento onde o povo de Deus já estava passando 40 anos no deserto, tá certo? 40 anos no deserto e chega o momento, finalmente, o momento de entrar naquela terra que Deus havia prometido. Só que não era para ser 40 anos, mas se tornou 40 anos. Deus não falhou com sua promessa, ele só não disse quando. Mas ele disse que ele colocaria o seu povo numa terra que ele haveria de mostrar. Tudo bem? Irmãos, olha só. Vamos pensar um pouquinho. Eu já falei muito sobre isso, então não vou entrar em muitos detalhes, mas espera aí, o povo de Deus lá atrás, lá no Egito, eles ficaram de 3 a 4 gerações como escravos. E como escravos eles aprenderam a viver. Eles tinham cabeça de escravos quando Deus intervém para libertá-los do cativeiro. Eles tinham uma mente de escravos. Tudo bem? Vamos fazer um paralelo conosco. Vem o Senhor e nos resgata, cantamos aqui. Nos resgata da situação do pecado, uma situação, na verdade, de condenação. Já havia uma sentença sobre você e sobre mim, uma sentença de morte. E o Senhor entra e assume a sua condição. Por quê? Porque a sentença já tinha sido dada. Estão entendendo, irmãos? A sentença do quê? Morte. Por causa do pecado. Então, a sentença já foi dada. Teria que haver a morte. E aí o Senhor vem e fala assim, então, você sai, eu assumo a sua sentença. Isso é tremendo, né, irmãos? Eu assumo a sua sentença. Eu vou morrer por você. E foi assim que aconteceu. Então, nós somos libertos da condição do pecado, da morte, e agora estamos em vida, porque o Senhor nos libertou. E estamos numa caminhada. A nossa caminhada, por quê? Porque a nossa terra não é essa, tá certo, irmãos? Segundo, lá, resumindo o texto, lá em Hebreus capítulo 11, vai falar ali que a nossa terra não é essa, nós somos estrangeiros, né? Sobre a terra. O povo lá no Egito percorre o deserto. Olha só que interessante. Situação de escravidão. Um dos pecados que existe pela escravidão é a idolatria. Tá certo? O nosso país é um país idólatra. E quando eu falo idólatra, não é de imagem de escultura somente. Também, mas não somente. Nosso país é idólatra por muitas coisas, né? Não é verdade?
E nós estamos numa condição de pecado como nação, vivemos um monte de consequências disso. É só você olhar o que é sinal de bênção de Deus relatado na palavra de Deus e você vê a ausência disso no nosso país. Então significa que não tem a bênção. Por quê? Por causa do pecado da nossa nação, tá? Então tá, mas aí vem Deus, liberta o povo e diz: eu vou conduzir vocês, não é isso? Deus vem, você acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que vai acontecer? Deus agora vai conduzir você através da palavra e da obra do Espírito Santo, tá certo? Né? Mas passa um pouquinho de tempo, o povo foi liberto, viu sinais, maravilhas de Deus acontecendo ali no Egito, coisa tremenda. Deus provando: olha, eu sou Deus, eu posso, eu tenho força. O Egito era o símbolo do maior poderio daquela época, de força de exército, capacidade de conquista, riquezas. E vem Deus e quebra, mostrando que eu estou acima, simbolicamente estou acima de tudo e de todos. O povo viu isso, o povo contemplou isso. Passa um pouquinho de tempo, né? O que acontece? Vem Moisés, sobe o monte, fica um tempo lá. O que o povo faz? Um ídolo. Idolatria. Estão entendendo? Nós precisamos adorar alguma coisa visível. A nossa nação é isso. Tem idolatria dentro da igreja evangélica. Eu preciso de um patuá de crente para dizer que eu estou protegido. Nós temos isso na igreja evangélica. Nós temos isso na igreja católica. Então, dentro do cristianismo, tem muita disso aí ainda. Mas aí vem Deus e vai trabalhando com o seu povo em 40 anos, estabelecendo uma nova visão, colocando uma nova consciência no seu povo, princípios, valores diferentes, estabelecendo uma identidade diferente. Era escravo, agora eu estou fazendo vocês uma nação. Levou 40 anos para fazer isso. Por isso que levou 40. Estão entendendo, irmãos? Levou 40 anos porque Deus foi colocando gradativamente questões, processo de mudança no seu povo. E aí você via o povo esperneando. Aí você viu o povo tentando viver aquilo, e ora conseguia, ora não conseguia, e Deus intervindo, Deus caminhando com o povo, ajustando o povo. Por quê, irmãos? Porque isso é um cumprimento de uma palavra que Jesus disse, que está relatado lá em João 10:10, um texto muito conhecido, né? Eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente. Irmão, você falar vida plena para uma pessoa escrava, que não sabe o que é viver em liberdade, não tem referência. É uma palavra solta no vento. Não existe, a pessoa não consegue conceituar isso. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É bonito de ouvir, mas não se entende a profundidade disso. Então, lá vem Deus cuidando do seu povo, conduzindo o seu povo, tratando o seu povo, estabelecendo as coisas que eram fundamentais para que quando eles entrassem na terra prometida, eles pudessem viver as belezas disso. Entenderam? Então, olha lá, foi 40 anos. Olha só como eles já mudaram. Lá depois do bezerro de ouro veio muitas outras coisas, né? Mas quando chega no pontinho de virada, Josué capítulo 3. Josué foi um auxiliar de Moisés, acompanhou ele todo este tempo. Olha lá, Josué, o que Josué ordenou ao povo? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aqui já existe uma posição diferente, já existe um entendimento, uma confiança no Senhor, já existe o entendimento de se estabelecer algumas coisas para que o povo ficasse
não só mais sensível ao agir de Deus, mas para trazer a realidade do mundo espiritual naquele momento que era fundamental na vida deles. Irmãos, travessia de Jordão, a travessia de qualquer ponto na Bíblia, eu tenho falado para vocês aqui, travessia significa simbolicamente mudança, né? Mudança. E aí o que aconteceu, irmãos? Aqui, 40 anos, princípios, valores sendo passados para eles, estabelecendo identidade de povo. Se você for ver, olha que diferente agora. Depois, quando você pode ler mais para frente, você vai ver o seguinte, que eles atravessam, eles encontram Jericó, uma cidade fortificada, uma ameaça logo de cara. De cara. Então eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que Deus te orientar num processo de mudança, toda mudança que vem direcionada do alto, do coração de Deus para o seu coração, vai existir resistências. Guarda isso. Vai existir resistências. Vai existir resistência dentro de você. Por quê? Porque toda mudança gera medo. E Satanás sabe disso. E ele mexe com seu medo. Mas esses 40 anos caminhando ali com Deus fez com que o povo confiasse no seu líder, né? E o que aconteceu? Ele falou, nós vamos cercar, né, a cidade, todo aquele processo de Jericó, que é muito interessante, depois você também pode ler. E o que parecia impossível aconteceu. Jericó caiu, né? Então, existe um processo também para a gente vencer as nossas dificuldades, as nossas barreiras. Entenderam, irmãos? Levou dias, muitos dias, para que tudo fosse abaixo. Mas o importante foi que eles tinham uma referência do alto. Eles não desistiram porque foi Deus quem disse. Estão entendendo? Tinha luta interna, com certeza, irmãos. Não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas tinha lutas internas. E essas lutas que podiam impedir, eles superavam isso pela confiança, pela fé que eles tinham no Deus que caminhou com eles desde lá do Egito, marcando sua presença, marcando o seu cuidado, marcando a sua orientação, ajustando o povo. Eles foram reconhecendo isso. E aí Jericó cai e começa o processo de entrada em Canaã. Olha como o povo mudou. Chega o momento, imagina, olha que expectativa. 4 gerações de escravo. Agora 40 anos na expectativa caminhando no deserto. Meu Deus, que agonia, que ansiedade, né? Essa espera longa assim. Quando entra em Canaã, irmãos, eu fico imaginando o povo correndo, um correndo para cá, outro correndo para lá. Não, essa terra é minha, essa aqui é minha, essa aqui é... Mas aí o que aconteceu? A terra será dividida, mas não será entregue agora, para que a nossa força não diminua. O que nós vamos fazer? Todos nós vamos conquistar Canaã. Quando houver a conquista, a terra será dividida. Estão entendendo, irmãos? É interessante que isso é um princípio de unidade, né? Tá? Então, eu gostaria que você pegasse tudo isso que eu acabei de falar e você pensasse aí na sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra, eu falo sempre que ela é um espelho, e ela mostra quem somos e como estamos. Não num tom de acusação, mas orientação, né? Então ela revela.
Ela revela quando o nosso pavio é muito curto e o de Cristo não é. Quando ela revela que nós somos instáveis, quando Cristo não é instável. Ela revela que nós devemos amar o próximo quando nós não amamos o próximo. Ela revela que às vezes, é até interessante, ela revela que Jesus deu uma lapada numa moçada que estava fazendo do templo um lugar de comércio. É ou não é verdade? Naquele momento Jesus pecou, foi? Aquilo foi pecado? Hã? Então pode bater nas ovelhas então de vez em quando? Às vezes eu fico meio confuso com esse texto. Brincando, irmãos. Mas você começa... Por que eu estou comparando? Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir o passo do nosso mestre. Nós somos discípulos. E discípulo é seguidor, é aprendiz de alguém. Eu sou discípulo de Cristo. Então você é um seguidor. Não é andar atrás, é seguir os passos, viver como. Tá certo? Amém, irmãos? Né? Então, irmãos, as mudanças, elas são necessárias, não porque Deus nos quer todo mundo com a carinha igual, né? Tudo clonado. Não, irmãos, não é isso. A mudança é necessária, porque existe um lugar preparado para nós. Esse lugar já está pronto. Esse lugar já está pronto. Só que eu e você talvez não. Estão entendendo isso? Eu e você talvez não. Mas está preparado para nós. Mas isso não significa que eu vou estar lá porque o lugar está preparado. Porque existe. Este lugar está pronto e é um lugar eterno. E diz que esse lugar não haverá choro, que nesse lugar não haverá dor, que nesse lugar não haverá discórdia. Ei, eu sou um pouco diferente disso ainda. Estão entendendo isso aqui? Olha lá, o povo tinha identidade de escravo. Irmãos, eu ainda tenho marcas da escravidão do pecado na minha vida e eu preciso me desvencilhar disso. Eu preciso de mudança. E eu creio que você também. Só que a questão é, você enxerga isso e entende que precisa disso, porque, irmãos, entrada em Canaã não foram todos que entraram. Entrar na Canaã celestial, diz a palavra que não serão todos que vão entrar. Então, eu tenho hoje orientação de Deus. E a orientação de Deus é um processo de mudança. Isso significa que Deus quer que nós estejamos na eternidade com Ele. Está entendendo? Ele quer isso. Mas não é do meu jeito, nem do seu, querido. É do jeito de Deus. Porque o Senhor é perfeito, Ele sabe como será lá, Ele sabe como é lá, Ele sabe de como cada um aqui é. Mas o Senhor, Ele olha para nós, Jesus, irmãos. Ele falou isso, olha, você, lá no Evangelho de Mateus, ei, você é sal e luz da terra. Ele já diz para nós que eu e você vamos ser diferentes das pessoas dessa terra, ao ponto de aonde nós entrarmos, nós vamos fazer diferença. Sal, ele faz diferença. Luz faz diferença. Estão entendendo, irmãos? Então, o processo de mudança, ele é doloroso? Ele é. Ele é doloroso. Ué, pastor, não estou gostando dessa conversa. Pois é, irmão, eu estou falando o real. É doloroso. Ah, mas então o que me motiva, pastor? Falar que é doloroso não me motiva. Motiva sim. Olhe para o que está adiante. O que está adiante, irmão? A sua transformação.
a sua transformação e que nesta terra pessoas vão ver e vão valorizar isso. Ah, é, pastor? Vão. Texto de Isaías, profecia de Isaías. Haverá um tempo que as pessoas vão dizer: ali vai o povo abençoado do Senhor. Isso é bom ou não é? É maravilhoso. Para a pessoa perceber com seus olhos naturais que eu sou o povo abençoado do Senhor, vai ter muita marca de bênção na minha vida. Mas os meus olhos não estão voltados para as bênçãos que Deus pode me dar. Os nossos olhos têm que estar voltados para o lugar onde nós vamos morar. Estão entendendo? Porque senão você fica aqui. Se você quer bênção de Deus que Ele pode te dar na terra, você fica na terra. Não, eu quero a mansão celestial. Né? A mansão celestial. Agora eu sei que caminhar sobre a terra é para eu ser uma testemunha, para que outros como eu sejam alcançados e vamos povoar aquela Canaã celestial. Né? Estão entendendo, irmãos? Como foi ali também, no todo aquele período de tomada de Canaã, quantos povos, com os relatos na palavra de Deus, que dizia assim, que os povos temiam quando eles chegavam, porque eles sabiam que havia um Deus poderoso a favor deles. Isso é testemunha. Amém, irmãos? Isso é testemunha. Então, eu quero terminar com 2 Timóteo, por favor, irmãos. Abra lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Texto também muito conhecido. A carta a Timóteo é interessante porque Timóteo era um discípulo de Jesus, né? Olha lá como ele fala. Toda escritura é inspirada por Deus. Está ouvindo, hein? Preste bem atenção. Um homem declarando toda a escritura. Nessa época, irmãos, não tinha Novo Testamento. Sabia disso? Nessa época não tinha Novo Testamento. Nessa época tinha a Torá, o Velho Testamento. Tá? Então, ouça, preste bem atenção para você que fica achando que agora muitas coisas não se faz mais, blá, 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 blá. O apóstolo Paulo disse, toda escritura é inspirada por Deus. Então, vai jogar fora alguma folha, vai tirar algum livro, porque agora não se usa mais. Toda escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, mudança, para a instrução na justiça. Qual é a finalidade de tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Deus dá todas as condições para nós, irmãos. Entenderam? A questão sempre tem sido assim. Eu vou até fazer um parênteses aqui, para até estimular alguns em algumas coisas. Olha só, algumas pessoas acham que estudar não é bom. Qualquer coisa. Tem pessoas que acham que estudar não é bom. Sabe por quê? Porque estudar envolve também se organizar. E tem pessoas que estão extremamente internamente e, portanto, externamente desorganizadas. Elas metem os pés pelas mãos o tempo todo. E isso prejudica a vida dela. Mas aí vem uma oportunidade. Você precisa se organizar. Você precisa estudar. Aquilo dá uma gastura na pessoa. Aquilo irrita, inquieta a pessoa. Por quê? Porque mexe por dentro. A ameaça da mudança.
Mas o ensino, aqui nós temos vários educadores aqui, o ensino, ouça bem, o ensino estrutura a nossa maneira de pensar. Se a sua maneira de pensar é estruturada, portanto organizada, capacidade dinâmica de pensar, reflexão, desenvolve reflexão. Irmãos, pessoas assim só não conquistam coisas se não quiserem. Está entendendo? Eu tenho provas disso na história da nossa igreja aqui. Pessoas que não tinham nada de estudo, vai estudar. Eu não consigo, consegue. Estudou, se desenvolveu, se organizou, melhorou a condição de dentro de casa, profissional, portanto recursos financeiros mudaram, a família mudou, estruturou família, interessante, mudou a casa, reformou a casa, mudou a maneira de se vestir, mudou os relacionamentos, melhorou o relacionamento familiar, tudo por causa de ensino. Irmãos, Deus vem, entra na nossa vida, fez isso lá, agora estou estabelecendo novas normas, direção diferente, vocês têm mente de escravidão, mente empobrecida, mas eu venho para trazer, vida sobre vocês. Às vezes nós temos expectativa de ser um estalar de dedo de Deus. Ele pode fazer isso? Pode, irmãos. Mas isso não é estabelecer crescimento. Deus, Ele quer, e o plano dele é um plano de crescimento. Seremos transformados dia após dia. Olha o processo, Dia após dia. De glória em glória. Agora, em tudo isso tem poder de Deus, irmãos. Esta mensagem, para alguns é loucura, como disse Paulo, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Está escrito. Está escrito. Irmãos, está escrito, não é um livro, está escrito, é direção de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Entendem? Agora, como diz, o pessoal gosta muito de Joyce Meyer, Não é isso? Realmente literatura boa dela. Pode comprar, ler, coisa boa. O que ela fala lá? A maior batalha é na nossa mente. As grandes batalhas que você vai travar no processo de transformação da sua vida não é contra Satanás, não é contra as pessoas, é dentro de você. Por quê? Porque não queremos mudar. Queremos que o Evangelho mude, queremos que Deus mude. Por quê? Porque é difícil. O judeu tentou, não conseguiu. E aí Deus, na sua maravilhosa graça e misericórdia, envia o Espírito Santo e diz, agora você muda. Por quê? Porque Deus em nós. Irmãos? Deus conosco. Aleluia. Então, me desculpe, aqueles que gostam, às vezes, de um momento assim, muito suave, nesse momento de dar uma pegada no processo de mudança, mas é o seguinte, quando você quer fazer as coisas lentamente, vagarosamente, e não quer encarar o problema de frente, na verdade, a sua carne é que está dominando ainda, e isso não vai trazer mudança. Você tem que pegar radical. O negócio é radical, é para arrancar da sua vida, é igual tiririca. Irmão, se você não vai lá no profundo e arranca a batatinha da tiririca, você vai ter tiririca todo o tempo na tua frente. Você arranca, corta, joga veneno. Não adianta, ela brota, ela agradece. Ei, estou aqui. Como é que você faz então? Não, você tem que ir lá. Hoje tem veneno, estratégia do povo, veneno que desce
até a batata da tiririca. Aí, matou a batatinha, acabou. Entenderam, irmãos? Então, mas entenda, irmãos, isso é libertação. As nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus. Concorda, irmão? Eu falei que era aquele último texto, mas eu acho que você precisa ouvir isso pela palavra, né? Vai lá, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Olha só. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ó, tá vendo? Mudança. É outro padrão. 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é mudança profunda, mas que traz resultados eternos. Isso é maravilhoso. Amém? Essa palavra eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho de pé. Irmãos, uma das coisas que mais tem atingido os lares cristãos e não cristãos são os problemas de relacionamento conjugal. Uma inversão de papéis, muitas coisas, a gente ouve muitas coisas do que é o melhor, do que é o certo, do que é o errado. Isso ouve-se muito tempo e vai entrando, a gente vai absorvendo. Se você não ter a referência da verdade, você não é Deus. Deus é um só. Nos tornamos filho de Deus pela sua graça e misericórdia. Ele escolheu nos fazer filhos, então nos tornamos filhos por adoção. Amém? Se decida, porque está disponível para você e para mim. É disponível, não é imposto. É disponível. Veja algumas mudanças que rapidamente você sabe que você precisa viver. Precisa passar por elas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é Deus neste lugar, Pai. O Senhor é Deus na nossa vida. Pai, como Davi disse, o Senhor é o nosso baluarte, Deus, o Senhor é o nosso estandarte. O Senhor é aquele que vai adiante da nossa vida, mas também cuida da nossa retaguarda. Portanto, o Senhor zela por nós, cuida de nós, nos alimenta através da Tua palavra. Mas sabemos que tudo isso, Senhor, envolve um tempo onde o Senhor está trabalhando na nossa vida para que possamos ser exatamente da forma como o Senhor planejou, Pai. Mas quando nós nos deparamos, Deus, pela Tua palavra, com aquilo que o Senhor espera, nós vemos que há necessidade de mudanças. Mas nessa noite nós estamos aqui, Deus, para Te adorar, Deus. Para Te bendizer, Pai, porque o Senhor não é um Deus que nos deixa, Senhor, num campo de batalha sozinhos. Mas, pelo contrário, o Senhor foi conhecido e ainda é como o Senhor dos exércitos. O Senhor é Deus de batalhas, portanto as nossas batalhas internas, o Senhor está. As nossas batalhas externas, o Senhor também está. Aleluias por isso. Porque o Senhor é Deus conosco todo o tempo. Mas Deus nos faz, Senhor, nos faz compromissados contigo, de tal maneira
que nós possamos entender o processo de mudança que temos que passar. E por amor a Ti, nós dizemos sim a esse processo. Porque entendemos que para chegarmos ao resultado dele, nós temos que passar por ele. Não existe outra forma. Mas eu te agradeço porque no tempo do processo, o Senhor é Deus que vai sempre se fazer presente, mostrando que está conosco, nos apoiando, nos orientando, nos capacitando, Senhor. Para que nós possamos um dia, Deus, perceber que a nossa casa, Senhor, está realmente cercada, que a nossa casa está de fato, Senhor, protegida, que os princípios e valores, que o Evangelho, Senhor, a palavra do Senhor, um dia seja realmente o norte da nossa vida e da nossa casa, em nome de Jesus. Porque eu sei que quando isso acontecer, Pai, o nosso inimigo não terá espaço. Ele vai tentar sempre, porque ele é obstinado, mas toda vez que ele se levantar, o Teu nome será glorificado, porque ele vai cair pelo poder que está na Tua palavra e na obra do Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Senhor, muitas vezes nós ainda acostumamos com a situação de escravidão. Senhor, gera um descontentamento real e profundo nos nossos corações, porque mediante aquilo que é revelado da grandeza, da majestade, da beleza, da nova vida que o Senhor tem para nós, isso, Senhor, nos desperte para irmos na direção para alcançar, para estarmos ali, para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias.